Olá, meus amigos, meu nome é Rodrigo Assunção. Para quem não me conhece, sou professor de cursos jurídicos e sou também juiz de direito no estado de Minas Gerais. Essa aulinha de 10 minutos eu vou explorar um tema muito abordado nas últimas provas da OAB, que é o artigo 7º do Código Penal, que trata das hipóteses de extraterritorialidade. Então, como vocês sabem, a regra é que a lei penal seja aplicada no território brasileiro, princípio da territorialidade. No entanto, algumas exceções elas estão no artigo 7º, que vocês devem memorizar, porque esse tema foi muito cobrado. Recentemente, várias questões repetem, eu vou trazê-las aqui. Agora, por que esse tema é cobrado, eu não sei, haja vista que a aplicabilidade prática dele é pequena. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa aula que trata desse artigo tão importante para a prova da OAB, extraterritorialidade. Então, o que a OAB quer saber? Essa aula aqui nós vamos tratar de alguns pontos. Bom, você sabe, né, quando o Brasil pode punir crimes cometidos no exterior? Talvez você nem soubesse dessa possibilidade. Acredito que saiba, já que está preparando para a prova da OAB. 3 questões da OAB recentes cobraram exatamente esse tema. Então vamos desvendar os segredos que confundem os candidatos. Em 10 minutinhos aí você vai dominar esse assunto, um dos assuntos mais cobrados em direito penal. Bom, vamos lá então começar propriamente dita a nossa aula. O que é a extraterritorialidade da lei penal? Eu disse para vocês, regra, a lei brasileira aplica-se aos crimes que são cometidos no Brasil. Então o princípio é o da territorialidade. Ele está previsto lá no artigo 5º caput do Código Penal. Então o artigo 5º diz o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E depois ele vem explicar o que é o território nacional, o conceito, né, desse território. Então, o que seria o território, né? Então, a extraterritorialidade é uma exceção. A lei brasileira vai alcançar crimes praticados no exterior. Temos alguns fundamentos: proteção do Estado, dos cidadãos e a justiça universal, que vai proteger crimes praticados contra a humanidade, por exemplo, um genocídio. Dentro do artigo 7º, então nós temos uma seguinte estrutura. Primeiro, as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, aquelas que não dependem de condições, caso o crime seja praticado no exterior. As hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que são aquelas que vão exigir que se reúnam algumas condições para que o sujeito seja punido no Brasil, ainda que o crime tenha sido praticado no exterior. E por último, a hipótese de extraterritorialidade, que a doutrina chama de hipercondicionada, que são 5 condições mais 2, né? No total seriam 7. Então, por isso é que a doutrina traz esse nome. Bom, vamos avançar aqui a proposta 10 minutos para trabalhar esse tema. Primeiro caso, extraterritorialidade incondicionada. Então, nessas hipóteses aqui, se aplica a lei brasileira independentemente de qualquer condição. São hipóteses de aplicação automática. Artigo 7º, inciso 1º do Código Penal. Desse modo, se o crime for cometido contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o Estado, patrimônio ou fé pública da União, Estados ou municípios, contra a administração pública, por quem está a seu serviço no exterior, todos os crimes, né? E o crime de genocídio, todas quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, questão importante, pode ser pega da OAB. Tanto o agente brasileiro, como também aquele agente que seja domiciliado, que tenha domicílio no Brasil. Se for praticado o crime de genocídio, nessa circunstância também se permite que a aplicação da extraterritorialidade condicionada, e nesse contexto ele vai ser punido com base na lei brasileira. Então essas 4 hipóteses vocês devem memorizar, porque elas não exigem nenhuma condição. Então, exemplo, se alguém mata o presidente da República fora do Brasil, a lei brasileira vai se aplicar a esse cidadão independentemente de qualquer condição. Da mesma forma, se for praticado um crime contra o patrimônio, por exemplo, de uma embaixada, né, que no caso seria, né, da União, patrimônio da União, nessa circunstância também se aplicaria a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Não há exigência de qualquer condição para a aplicação da lei brasileira. Então, existem 2 princípios, né, principais aqui
por trás da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, que não exige condições. Princípio da defesa ou da proteção, porque nessas circunstâncias se defendem interesses vitais, interesses fundamentais do Estado, o presidente, o patrimônio das entidades, dos entes ou dos órgãos da administração pública, né? Nessas circunstâncias, então, o Brasil não vai deixar ataques impunes. Não há nenhuma exigência de condição para que o Brasil possa punir esses crimes. E o princípio da justiça universal, que vai se aplicar ao genocídio. Então, voltando o slide aqui, ó, as três primeiras hipóteses, eu vou trabalhar o princípio da defesa ou proteção. A última hipótese, que é o genocídio, princípio da justiça universal. Então, recapitulando, nesse caso, não há condições prévias, então é incondicionado, e a punição mesmo após julgamento no exterior. E nesse caso tem que se observar eventual detração, como, enfim, se houver punição em outro país, isso deve ser observado depois no Brasil. Bom, extraterritorialidade condicionada. Aqui é diferente. São 5 exigências que a lei faz para que o sujeito possa ser punido pela lei brasileira. Ele pratica um crime no exterior, mas pode ser punido pela lei brasileira. Nesse contexto, então, a punição vai depender de alguns requisitos. Bom, quais são os crimes, então, que podem ser punidos nessa hipótese? Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, existe um tratado ou uma convenção internacional que foi aprovada pelo Brasil e ele tem que reprimir a prática desses crimes, ainda que cometidos fora do Estado brasileiro, né? Então, tráfico de drogas, tortura, são exemplos. Praticados por brasileiro. Aqui eu tenho o princípio da personalidade ativa. Depois tem a personalidade passiva, que vocês vão prestar atenção nela. Mas aqui nesse contexto, personalidade ativa. Então, o brasileiro é que comete crime no exterior. Eu vou levar em consideração, então, a nacionalidade dele, que é a nacionalidade brasileira. E crimes cometidos dentro de aeronaves ou embarcações brasileiras, mas aqui tomem cuidado, porque essas embarcações ou aeronaves devem ser de natureza privada. Por quê? Se elas forem de natureza pública, nessa circunstância eu tenho a extensão do território nacional. E isso está previsto lá no artigo 5º, em seu inciso, em seu parágrafo 1º, né, que vai tratar as embarcações ou aeronaves públicas como extensão do território brasileiro. As de natureza privada é que vão se aplicar aqui a essas hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Avançando então, 5 condições são cumulativas, todas elas devem concorrer para que seja aplicada a lei brasileira a essas 3 hipóteses, né? Crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro e dentro de aeronaves ou embarcações mercantes ou privadas, quando em território estrangeiro, é claro, se estiver dentro do território nacional, princípio da territorialidade. Bom, as 5 condições. O sujeito tem que entrar no território nacional para ser punido, né, cometeu um crime no exterior, mas entrou no Brasil. Esse fato tem que ser punível no Brasil e também no país onde o sujeito praticou o crime. Então, exemplo, o sujeito praticou um crime na Inglaterra, tem que ser punido lá e no Brasil. O crime tem que estar incluído entre aqueles que autorizam a extradição, porque se não autorizar não vai ser possível. O sujeito não pode ter sido absolvido no estrangeiro, ou ter cumprido a pena no estrangeiro, e também não pode ter sido perdoado ou extinta a punibilidade no outro país. Então devem concorrer todas essas condições para que ele seja punido pela lei brasileira. São condições cumulativas. O artigo 7º, parágrafo 3º, traz a extraterritorialidade hipercondicionada. Nesse caso aqui, além dessas 5 condições, vão ser exigidas mais 2. Quando uma pessoa pratica contra um brasileiro um crime no exterior. Vejam, personalidade passiva. Aqui o brasileiro é vítima de um crime no exterior. Nesse caso, tem essa hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. E aqui vão concorrer mais 2 requisitos, além desses aqui, ó, que são 5, né? A extradição não pode ter sido pedida ou foi negada pelo país. E deve existir a requisição
do ministro da Justiça. Então, são duas condições adicionais. Então, por exemplo, o sujeito entrou no território brasileiro, mas não foi pedida a extradição do país no exterior. Ele preencheu as outras condições e houve uma requisição do ministro da Justiça. Por isso é que a doutrina fala que ela é hipercondicionada. Nesse caso, então, esse sujeito pode ser processado pela lei brasileira. 5 princípios fundamentais para vocês entenderem a extraterritorialidade. Princípio da defesa ou proteção, que já falei, vai proteger interesses vitais do Estado. Justiça universal, vai então levar em consideração a gravidade do crime, né, que deve ser defendido porque os países se comprometeram a punir esses crimes. Personalidade ativa, nesse caso, o brasileiro, ele é o autor do crime. Personalidade passiva, nesse caso o brasileiro é vítima. Então, aplica-se a hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. E o princípio da bandeira ou do pavilhão, que é o foco na aeronave ou embarcação privada, no caso de extraterritorialidade condicionada. Eu trouxe aqui algumas pegadinhas da OAB com base nessas questões. Brasileiro no exterior é hipótese de extraterritorialidade condicionada e não incondicionada. Eu trabalhei com vocês os casos em que há, que são poucos, né? Os casos em que a extraterritorialidade é incondicionada. O brasileiro no exterior, então, é condicionada, vai concorrer àquelas condições todas, ou hipercondicionada, se ele for vítima. Avião privado também é condicionada. Se for público, aí eu disse para vocês, cuidado, aplica-se o princípio da territorialidade, porque é uma extensão do território nacional. Dupla tipicidade. A regra é exigir que se seja crime lá fora também, nos casos de extraterritorialidade condicionada. Personalidade ativa quando o autor é brasileiro, né? O autor do crime é brasileiro, passiva quando ele é vítima. E a extraterritorialidade hipercondicionada vai exigir a requisição do ministro da Justiça e que não tenha sido pedida ou tenha sido negada a extradição, no caso, o país estrangeiro, né? Eu trouxe aqui alguns casos dos exames da OAB, eu coloquei para vocês, vou falar rápido que já passamos um pouquinho dos 10 minutos, né? Nesse caso aqui, o Valdir, que é brasileiro, agrediu um comissário em avião privado de bandeira brasileira sobre território estrangeiro, então ele estava fora do país, né? Qual lei vai se aplicar? Aqui eu vou utilizar o princípio da bandeira ou do pavilhão, que é esse que eu coloquei aqui, ó. Nessa circunstância, então, como regra, ele vai ser punido pela lei onde ele cometeu o crime. Então, vamos imaginar que esse avião estivesse sobrevoando os Estados Unidos. Ele seria punido com a lei americana. No entanto, ele pode ser punido pela lei brasileira, desde que concorram aqueles 5 requisitos. Extraterritorialidade condicionada, né? Aplica-se se ele não for, então, julgado no estrangeiro. Outro caso prático. O Rodrigo matou a Mary, que é americana, nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Qual lei vai se aplicar? Nessa circunstância, o Rodrigo é autor do crime, então aplica o princípio da personalidade ativa. É a hipótese de extraterritorialidade também condicionada. Então, ele tem que concorrer todas aquelas condições lá do artigo 7º. Ele tem que entrar no Brasil, tem que ser punido nos 2 países, a lei tem que autorizar a extradição, aquelas 5 que eu coloquei para vocês. Então, nessa circunstância, a princípio vai ser punido pela lei americana, mas se não houver essa punição pela lei americana, pode ser punido pela lei brasileira, desde que concorrerem aqueles requisitos do artigo 7º, inciso 2º. Bom, para você dominar o artigo 7º, então, em 3 passos, eu trouxe aqui um resuminho, né, uma dica de ouro. Primeiro passo, identifique qual foi o crime. É cometido contra o presidente da República, patrimônio da União, entidades, né? Enfim, ou é um crime de genocídio, nesse caso, é a extraterritorialidade incondicionada. Não há exigência de qualquer condição. Os outros casos, por exclusão, vão ser hipóteses de extraterritorialidade condicionada ou hipercondicionada. Identifica o princípio. O autor é brasileiro, o autor do crime, personalidade ativa. A vítima é um brasileiro, então aí hipercondicionado, isso mesmo, né? Hipercondicionado, tá aqui, ó, o princípiozinho. E voltando aqui,
cometido dentro de avião ou navio. Mas aí, cuidado, né? Avião ou navio privado, porque se for público, já disse, extensão do território nacional, aí não há essa regra, vai se aplicar, então, a extraterritorialidade condicionada. E verifique as condições. Incondicionada não exige nenhuma condição. A condicionada são aquelas 5 do artigo 7º, inciso 2º, e a hipercondicionada nós temos mais duas, né, que já estudamos. Aí eu coloquei essa dica de ouro aí. Se o brasileiro cometeu crime fora, personalidade ativa, são 5 condições. Se o estrangeiro matou um brasileiro, personalidade passiva, são 7 condições. É a única hipótese aí que há o acréscimo de outras duas. E crime em avião privado, princípio da bandeira, são 5 condições. E aí, eu agradeço vocês, a aula curta foi 15 minutos, não 10, né? Passei um pouquinho, mas tenho certeza que vocês vão dominar esse tema, extraterritorialidade, que é muito cobrado em provas de concurso de OAB. Disse para vocês aí, 2025, 2024, foram 4 questões sobre esse tema, então acaba que a banca gosta bastante dele, é importante dominá-lo. Tá aí meu Instagram, para quem quiser me seguir, e é isso. Compartilhe com seus amigos se você gostou desse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu vou deixar lá os slides no meu Instagram, basta entrar lá no link e baixá-lo para que vocês possam estudar. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.